noite, amigos, companheiros, colegas. É uma satisfação muito grande darmos início a mais uma reunião mensal da nossa SOMEI. A SOMEI, Associação Médica aqui da Ilha do Governador, dos médicos da Ilha do Governador, nós já estamos vivos há 37 anos, de forma ininterrupta, tendo o nosso programa de educação continuada. E nesse momento, nessa reunião de hoje, mais um campo se abre, que também estamos juntos com a SOMERJ, a Sociedade Médica do Estado do Rio de Janeiro, e também com o nosso CREMERJ, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, nesse programa de educação continuada. É muito importante para todos nós, justamente, recebermos os colegas de outros lugares, de outros serviços, que até então poderiam não conhecer a nossa SOMEI, mas ao mesmo tempo, porque um grande colega nosso, um diretor nosso da SOMEI, Dr. Mauro Alves, é o nosso palestrante, e um colega de alta capacidade técnica, de alto convívio social, e que quando ele faz as nossas palestras, ele sempre traz um grupo muito seleto de profissionais que sempre estão juntos conosco, e para poderem curtir, aprender, e principalmente essa troca de experiências e convívio social, que às vezes é tão difícil na nossa prática do dia a dia da medicina. Então a SOMEI se sente muito feliz em poder mais uma vez estar trazendo esse evento para vocês, né? Algumas pessoas têm me perguntado, não é mais as últimas quartas-feiras do mês? Não, vai continuar sendo a última quarta-feira do mês. No mês de março tivemos um probleminha de agenda, em abril nós tivemos também, porque alguns colegas tinham estado numa assembleia lá da Sicredi, inclusive eu, e a gente fez essa transferência. Mas nos próximos meses voltaremos a ter nossas reuniões nas últimas quartas-feiras do mês. Sempre vocês vão receber os convites para dizer onde vai ser realizado, onde nós vamos estar, e vai ser muito importante a presença de todos. Nesse momento eu gostaria de convidar para vir aqui à frente Dr. Silvio Augusto Regala, nosso presidente de honra da SOMEI. Dr. Silvio, por favor. Dr. Silvio Augusto Regala. Fundador, entusiasta e com a mesma vontade de sempre. Boa noite a todos, é uma satisfação estar mais uma aqui. Nós estamos aqui fazendo essa reunião há 37 anos e não estamos cansados. Estamos com muita vontade de continuar fazendo essas reuniões e a presença de todos dá uma satisfação muito grande. As coisas todas da SOMEI são sempre permanentes. Por exemplo, no sábado que vem nós vamos ter a nossa 30ª Feira da Saúde e Cidadania. Há 30 anos, junto com o Rotary Club da Ilha, a SOMEI realiza essa feira, vai ser esse ano lá na ACM Ilha. Durante toda a tarde do sábado, durante a manhã e a tarde do sábado, vão ser atendidos em todas as 2.000 pessoas lá, fazendo todos os serviços que podem ser prestados. E a SOMEI continua na nossa luta e contamos sempre com a presença de todos, que nos dá sempre muita satisfação. Dr. Silvio, gostaria de chamar nesse momento aqui Dr. Benjamin Batista, nosso presidente da SOMERJ, da qual eu faço parte como secretário-geral da SOMERJ. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui na SOMERJ com todos vocês, o Rômulo, né? E o Rômulo já tocou no assunto. A partir dessa reunião, essas reuniões da SOMEI entram no programa de educação médica continuada da SOMERJ em parceria com o CREMERJ. Então isso visa facilitar, catalisar, enfim, ações, né? E estou vendo que o Mauro trouxe uma galera boa ali, né? Estou vendo que o Mauro é muito popular. Enfim, parabéns à SOMEI pelos 37 anos consecutivos, né? Sem interrupções. Difícil ver isso, né? Foi a primeira e continua na frente, né? Enfim, uma boa noite a todos. Obrigado. Ok, gostaria de chamar nesse momento nosso grande amigo, o almirante médico Moreira, por favor, presidente da Academia Brasileira de Medicina Militar. Boa noite a todos. Rômulo sempre mantendo o ensino continuado, permanente, né? Não é ensino continuado, ensino permanente.
É muito bom as academias se encontrarem, os grupos médicos estarem juntos. Eu acredito que os conselhos regionais promovem também seus cursos lá. E a SOMEI, há 37 anos, fazendo ciência na Ilha do Governador, né? Nós temos participado de vários e os assuntos que são trazidos são pertinentes à classe médica e ao atendimento à população. Vocês estão de parabéns. Obrigado. Obrigado, Maria. Obrigado. Diante de tudo que nós temos visto na nossa área da saúde, né, nós ficamos muito tristes, né? E quando eu fui representando a SOMERJ, na primeira reunião com o ministro da Saúde, nosso Mandetta, e foi lá no Conselho Federal de Medicina, e eu fui representando a SOMERJ. E o nosso ministro chegou, cumprimentou um a um das pessoas presentes, devíamos ter para mais de 200 e poucas pessoas, ele cumprimentou cada um, e depois ele sentou e falou assim: eu não vim para falar, eu vim para ouvir, né? E eu tive a oportunidade de pedir a palavra e tive a concessão da palavra. E uma das coisas que a gente tem visto no nosso Brasil é justamente uma coisa, evidentemente que se fala muito na necessidade de dinheiro, de se investir, de se botar dinheiro em todos os lugares. E lá eu tive a oportunidade de falar para o ministro que verdadeiramente é mais ou menos isso. Porém, o Brasil precisa efetivamente mais de gestores e bons gestores, porque na medicina, especificamente na medicina, nós temos ótimos profissionais, tecnicamente não ficamos devendo a lugar nenhum, absolutamente. Nós temos tecnologia, nós temos tudo de bom. Então, o que nós precisamos verdadeiramente é uma coisa chamada de gestão. Nós sabemos o quanto é difícil. O Mauro está fazendo agora um MBA em gestão. Não sei quantos aqui já tiveram algum tipo de formação em gestão. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que é complicado, mas eu acho que é isso que está faltando para todos nós. É inadmissível que em várias ruas da cidade, em vários locais, nós tenhamos que ver a insegurança, os buracos, a falta disso, a falta daquilo dentro dos hospitais, as escolas. Efetivamente, nós não somos isso, né? Nós não somos isso. Nós somos altamente capacitados, nós somos altamente qualificados e temos vontade. Tanto é que temos vontade que aqui, cabelo branco, sem cabelo, idade, e a gente continua com a mesma vontade de produzir e a mesma vontade de fazer, né? Não é inconfidência nenhuma, mas o Dr. Silvio tem mais de 80 anos. Nós aqui, ninguém tem menos de 50 anos. Todos somos mais do que 50 anos. E a gente continua com a mesma vontade. Como todos os senhores que estão aqui têm essa vontade, senhores e senhoras. Então, verdadeiramente, o que a gente espera é que nós, juntos, a rapaziada, a garotada nova que está vindo também, tenham o mesmo interesse. Nós temos que fazer muita ciência, mas a gestão, ela é de fundamental importância. Então, isso é uma mensagem que hoje, diante de todo esse público, diante da belíssima palestra que vamos ter aqui do Dr. Mauro, eu não quero me estender além dessas pequenas palavras aqui. Mas eu acho que nós temos sim muita vontade, temos gente muito competente, mas infelizmente, na parte da gestão, nós estamos carecendo muito das pessoas com boa vontade, conhecimento técnico para estarem à frente dos nossos processos administrativos, seja na área de saúde, da educação, da segurança, administração pública, em todos os lugares. Então essa é uma palavra minha, que representa o meu ensejo como médico, como cidadão, como presidente de sociedade médica, como presidente de uma academia, em que nós procuramos sempre estar à frente, fazendo e trazendo e compactuando e dividindo, somando, multiplicando informações. Então, estarmos juntos hoje aqui é mais uma frente de promoção de conhecimento. Então, Como teve réplica do ministro Mandetta? Naquele momento não teve resposta. Verdadeiramente foram anotadas as devidas
questionamentos, os devidos posicionamentos, né? E efetivamente que eu acredito que aí, em pouco tempo nós teremos, acho que, algum tipo de resposta, né? Eu acho que quando se vem com algum posicionamento para se tentar mudar alguma coisa, essa mudança vai ter que acontecer, né? E eu acredito que possa vir a acontecer isso. Mas de qualquer forma, acho que eu tinha que ter me posicionado mesmo, né? Frente a falar da administração. Então, é isso que a gente quer, e juntando forças, nossas sociedades médicas, nossas academias, a representação da SOMERJ. Algum pode estar perguntando assim, pô, mas por que a SOMERJ está aqui também, se eu não sou sócio da SOMERJ? Não tem problema. A parte do continuismo em relação a conhecimento, a multiplicação de informações, ela não tem um caráter de dividir quem é sócio e quem não é sócio. Porque várias pessoas não são sócios da SOMEI, várias pessoas não são sócios da SOMERJ, mas acima de tudo, nós somos médicos e precisamos estar juntos, trocando informações. Então esse é o ensejo, quando eu conversei com o Dr. Benjamin, quando todos nós conversamos, e a gente conseguiu fazer isso para que as nossas entidades estivessem cada vez mais fortes e vivas. Porque a gente só está vivo se tiver gente, né? Então, eu só tenho a agradecer a todos aqui, e já de imediato, eu gostaria... eu tenho que agradecer aqui. Agradecer ao Celso, eles fazem parte da TV Jurídica, e eles estão aqui fazendo essa filmagem. Se alguém tiver algum tipo de contrariedade em termos de aparecimento, provavelmente não tem aparecido as pessoas, mas nós vamos estar apresentando isso no canal do YouTube. Essa aula vai ficar aberta, né? O Dr. Mauro já concordou, vai assinar o documento de concordância de que estamos aqui, como eu também, Dr. Moreira, para justamente a gente estar divulgando as nossas marcas e estarmos atraindo cada vez mais público para os programas de educação continuada, de qual esfera seja. Então isso é muito importante, muito obrigado por estarem aqui. Queremos agradecer também, mais uma vez, a parceria aqui com o Yacht Clube Jardim Guanabara, agradecer a SOMERJ, agradecer o CREMERJ, na pessoa do seu presidente, Dr. Silvio Provenzano, que também nos acolhe de uma forma muito brilhante em todas as nossas participações. Eu só quero fazer um adendozinho aqui. Recentemente, também representando a SOMERJ, eu estive num fórum de turismo de saúde. Quem não conhece isso, depois dá uma lidinha sobre turismo de saúde. Vai ter uma força muito grande que está aparecendo. Esse fórum foi lá no Museu da Manhã, um evento maravilhoso, que a gente teve informação, coisas que a gente já sabe que já acontecia, mas foi uma atualização sobre turismo e saúde, né? Turismo e saúde. E já tem uma reunião, você deve ter recebido o e-mail hoje, eu também recebi, que o secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro já está com uma agenda para nos receber, para que tenhamos uma agenda positiva de eventos em saúde no Estado e na cidade do Rio de Janeiro. Então, isso mostra que a nossa força tem representatividade. No dia do evento, o evento foi promovido pela AERJ, Associação dos Hospitais do Estado do Rio de Janeiro. Eu estive representando, e quando estava sendo falado, foi aberta a palavra, e eu me posicionei também. Que foi justamente o quê? Nós somos totalmente favoráveis ao turismo de saúde, de forma que respeite o Código de Ética Médica e a publicidade médica. Isso foi posicionado. Quando as pessoas que estavam lá viram que eu falei sobre isso, imediatamente após o término dessa mesa, eles me chamaram para fazer uma entrevista que estava no canal da Unirio. Então, justamente, queremos ouvir sim os médicos da participação. Ou seja, os caminhos estão abertos, oportunidades de negócios, e efetivamente, nós temos que, nós precisamos, acredito eu, que com toda a mudança da Previdência, com tudo que vem pela frente, nós temos que estar muito antenados. Porque senão, até os 95 anos, nós vamos ter que estar dando plantão e fazendo consultório até de madrugada. E isso, verdadeiramente, a gente não conseguirá fazer. Acho que o prazer de fazer a medicina é justamente ter uma condição de trabalho digna e uma remuneração digna de quem quer fazer muito pela população do Brasil. Muito obrigado. Dr. Mauro Alves, ao senhor aqui, por favor. Boa noite. É um grande regozijo que eu vejo uma plateia tão vasta de amigos. Eu vou citar todos, né, para não cometer nenhuma injustiça. O doutor Hélio, que eu não vejo há algum tempo, obrigado. Cardiologistas, colegas do Uruguai, colegas da SOCERJ, amigos daí do governador. Há 15 dias atrás,
o Romulo me ligou e falou assim: Mauro, você tem uma missão, você vai falar sobre infarto agudo do miocárdio, dor torácica. Eu falei, sim, mas vou falar sobre o quê? Não, você traz alguma novidade. Você mais ligado aqui, a parte clínica, tratamento, epidemiologia. Ele disse, não, epidemiologia, faz uma coisa diferente. Há 2 meses eu fui convidado para fazer um subcapítulo de um tratado de emergência, um tratado internacional, que tem autores russos, equatorianos e brasileiros. E a mim coube falar sobre ponte miocárdica. Eu vou falar en passant sobre o diagnóstico diferencial de dor torácica, empreendendo numa afecção altamente prevalente e subestimada por nós médicos. Eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação a essa apresentação. Dor torácica, ela pode ocorrer em casa, na rua, no trabalho, no sexo masculino, no sexo feminino. O sexo feminino tem, às vezes, uma característica de uma dor atípica, às vezes fica difícil o diagnóstico diferencial nessa situação. Qual seria o conceito de dor torácica? Trata-se de qualquer dor do tórax que, ao ser relatada, traz toda uma carga de dúvida. Essa dor vem de onde? Qual é a causa? E a incerteza em relação à sobrevida. Será que essa dor é uma dor que vai me levar à morte? Causas. Eu tenho causas psicogênicas e aí um adendo. A preocupação sempre de que uma paciente que a gente rotula, do ponto de vista até eu acho pejorativo, é um paciente pediátrico, que esse paciente que toda semana está na emergência, que um belo dia ele possa estar fazendo uma doença aguda. A pessoa que sente algo do ponto de vista emocional, ela sente. É extremamente desagradável, o médico fala, você não tem nada. Tenho sim, pô, estou sentindo. Então acho que a gente deve valorizar e respeitar esse tipo de pessoa. Problemas no pulmão, no coração, no abdômen, dando um reflexo no peito, muscular ou na pele. Quando a gente fala em diagnóstico causal de dor torácica em relação ao vascular, o que vem logo à cabeça são as síndromes aórticas agudas. Vocês terem uma ideia, essa prevalência é bem baixa, é de 0,2% a 0,8%. 70% delas é devido a um aneurisma dissecante. E também a prevalência é baixa, a gente tem em torno de 3 pacientes a cada 100 mil habitantes. O conceito de uma doença rara é quando eu tenho uma frequência de até 65 a cada 100 mil habitantes. No aneurisma dissecante da aorta, eu tenho essa relação de 3, então é uma doença rara. E a gente chama mais atenção do que a afecção que a gente vai falar um pouquinho mais tarde, que é da ponte miocárdica, que também é uma doença vascular e tem uma prevalência enormemente acima da doença aórtica aguda. Então fica a dúvida diante de dor no peito, será? Qual é a causa disso? Será que isso vai me levar à morte? E essa dúvida se faz não só para o paciente, mas também para o médico que está fazendo aquele diagnóstico. Alguns protocolos ajudam a gente a tentar discernir qual é a causa daquela dor no peito. Então, a dor torácica pode ter relação fora do coração com o coração. O coração é importante saber se ela é isquêmica, se eu estou diante de uma angina estável, uma doença arterial crônica, instável, um infarto agudo do miocárdio com ou sem desnivelamento do segmento ST, se ela é não cardíaca, se ela é gastroesofagiana, úlcera péptica, espasmo esofágiano, refluxo esofagiano, se ela é não cardíaca e não gastroesofagiana. Tenho aqui as doenças psicoemocionais, do músculo esquelético, embolia pulmonar e pneumotórax. Então isso aí ajuda a priori a gente ter uma ideia das causas mais importantes ou mais frequentes. Dor torácica da emergência representa uma das causas mais frequentes de procura dos bancos de urgência. Cerca de 15 a 20% das dores torácicas têm o diagnóstico de síndrome aguda, quer dizer, é um infarto, é uma angina instável. 2% não recebem diagnóstico correto, recebem alta. E aí o problema não só jurídico, né? Evidentemente, a gente não fazer o diagnóstico correto. Nos Estados Unidos, no ano passado, o custo-efetividade de uma dor torácica era de 13 a 15 bilhões ano, quer dizer, se gasta muito na emergência para se fazer esse diagnóstico.
Dor torácica na emergência, parâmetros fundamentais no manejo do paciente com risco de uma síndrome coronariana aguda, um infarto, uma angina instável. A história, o exame físico, o eletro, o exame de sangue, os marcadores de necrose miocárdica, marcadores de necrose e inflamação miocárdica e o raio-x de tórax. A classificação da dor torácica, ela é definitivamente anginosa. Tenho certeza que tem características de angina. É uma dor forte, que se irradia para a face interna do membro superior esquerdo, precipitada ao estresse físico, emocional, com melhoras com nitrito. Há um parêntese. Existem hormônios 2 anginosos com nitrito pior, a gente vai falar mais tarde. Provavelmente anginosa. Eu tenho a maioria dessas características, mas não tenho todas as características. Então vou precisar de exame complementar para eu poder chegar mais além. Provavelmente ela não é anginosa, tem só algumas características. Vou precisar mais ainda de exame complementar. Definitivamente não anginosa, tenho certeza que ela não é anginosa. Não tem nenhuma dessas características, mas está com dor no peito. Quando tem o sinal de Lavin, fica fácil pensar numa dor anginosa. Aqui no indivíduo com uma dor forte, fecha a mão, eu estou sentindo uma dor forte nessa região. Esse sinal é quase que, vamos dizer, patognomônico de uma dor anginosa. Por outro lado, eu posso ter uma inflamação costal. Então é aquela senhora que está com dor no peito, e eu falo, a dor que sua sente é essa? E vou para a distopressão. E ela, é essa dor. Cuidado, que o paciente pode ter uma inflamação costal e pode também ter uma outra dor. Mas é só essa dor que só está sentindo? É interessante que eu aprendi durante muito tempo que essa seria um sinal de síndrome de Price, que seria um francês. E há pouco tempo eu verifiquei que não era um francês, nada, é um alemão, e a pronúncia não tem nada a ver com Price, a pronúncia é Tisica. Síndrome de Tisica, foi um cirurgião em 1921 que descreveu essa síndrome. Pode ser herpes zoster, né? Posso ter uma eflorescência eritematosa, altamente dolorosa, percorrendo o nervo intercostal. Aqui está do lado direito, eu posso ter do lado esquerdo, graças ao vírus da varicela. Para isso, o indivíduo vai ter que tirar a camisa e eu tenho que fazer a inspeção. Então, quando estou com um quadro desse, uma doença inflamatória, com costal, com herpes zoster, não me preocupa tanto, porque o risco de vida aí inexiste. Por outro lado, eu posso ter um pneumotórax, né? Aqui a gente vê o pulmão, né? E a região periférica sem vasos. Então, o pulmão aqui colapsado nesse raio-x. Aí já é um quadro que eu preciso fazer uma drenagem para evitar a piora do balanço do intestino. Quando eu tenho também um eletro que mostra claramente uma alteração do segmento ST em parede inferior, estou diante de um infarto inferior ou diafragmático, também fica fácil, fica claro o diagnóstico aqui. Porém, nem sempre isso é fácil. Então eu posso utilizar de algoritmos para me ajudar na elucidação desse diagnóstico diferencial. De uma maneira simplória, qual seria a definição de algoritmo? Nada mais é do que uma receita que mostra passo a passo os procedimentos necessários para a resolução de uma tarefa. E existem formas de eu escrever esse algoritmo. A forma que a gente usa em medicina, são fluxogramas, em que eu uso designs de triângulos, de quadrados, de retângulos, para me mostrar qual o passo que eu devo seguir em relação à elucidação diagnóstica ou em relação a um tratamento. A descrição narrativa é mais ou menos assim, um exemplo. Eu estou com uma lâmpada queimada na minha sala, então você vai no almoxarifado, vai pegar uma lâmpada nova, vai pegar a escada, vai levar até aquele local onde a lâmpada está queimada, vai abrir a escada, vai subir até uma altura que você possa trocar a lâmpada. Essa é um algoritmo narrativo. Eu vou narrar o passo a passo para a elucidação de um problema. Aqui apenas como exemplo. O INCOR, mostrando aqui o algoritmo em relação à dor torácica, respeitando a dor, levando o indivíduo até uma unidade coronariana ou até a alta. Eu não vou falar sobre esse passo a passo, que não é esse o objetivo da minha apresentação. No Hospital Procardíaco, onde a professora Laura trabalha, ela tem a dor torácica que se divide em A, B, C e D. Os eletros tem um superdesnivelamento de CT, um BRE novo, um infradesnivelo ou inespecífico. Podemos levar o indivíduo até a unidade coronariana ou CB alta. Então, isso são algoritmos, são passo a passo
para me ajudar a definir aquela dor no peito, qual é a causa dela. Tem risco de vida? Eu tenho que tratar imediatamente? Será que eu poderia usar a inteligência artificial com esse objetivo, para me ajudar no diagnóstico etiológico? Então é uma ferramenta que poderia auxiliar na conduta do paciente com dor torácica. O que seria uma inteligência artificial do ponto de vista assim, de definição simplística? É o uso de computadores para analisar um grande volume de casos com grande velocidade, seguindo algoritmos definidos e capazes de propor soluções a problemas, entre os quais problemas de saúde. Conspiração dos algoritmos. Um trabalho recente de 4 pesquisadores italianos, do ponto de vista de economia, botaram 2 robôs e esses robôs, à medida que um robô botava um preço numa mercadoria, o outro diminuía e o paralelo também diminuía o preço. Isso facilitava até o consumidor, quer dizer, eles estavam competindo. E os economistas dizem que os algoritmos eles não se comunicam, eles não fazem cartel um algoritmo com o outro. Depois chegou a um ponto limite que um robô começou a aumentar o preço e o outro começou a aumentar também, chegando àquele valor original, que eles chamaram de conspiração dos algoritmos. Eles não souberam explicar o porquê que isso acontecia, e segundo os economistas, os algoritmos não se comunicam. Bom, seria então o criador, o homem, subjugado pela criatura, pelo robô, pela inteligência artificial? Eu fiz protótipos, estou tentando usar a inteligência artificial, o robô pode me conspirar contra o meu raciocínio. Na medicina, o uso da inteligência artificial, e é interessante que há 6 meses atrás teve um palestrante sobre isso, eu até falei, sobre que eu acho que o homem ainda, durante muito tempo, vai ser superior à máquina. No final do ano passado, na Casa França-Brasil, estavam lá engenheiros americanos, Vale do Silício, e também eles apoiavam essa ideia, e principalmente na medicina, o aprendizado das máquinas, machine learning, permanece ainda incerto. Em 2017, o médico americano Anderson Houston suspendeu a parceria com a IBM na decorrência do desempenho pouco fidedigno no diagnóstico e tratamento apropriado de pacientes com câncer. Mesmo com capacidade computacional de cálculo superior no cérebro humano, ainda está restrito ao que pode ser aprendido, como a interpretação de imagem etiológica, que parece isso sim, mas não ao que requer a aceitação da incerteza, ou seja, da abstração, como diagnosticar e tratar pacientes. Segundo James, que é um cientista da computação de Cambridge, ele diz da Inglaterra, diz que até o momento a inteligência artificial é como uma planta de plástico. Tem um design bonito, uma cor bonita, mas não é uma planta verdadeira. Bom, eu estou vendo aqui a presença do professor Roberto Salles, ex-reitor da Universidade Federal Fluminense. Obrigado aí pela presença do professor Roberto. Bom, chegamos então à ponte miocárdica, né? Qual é a definição de ponte miocárdica? É uma anomalia congênita onde o segmento de uma artéria coronária é envolvida por feixes no miocárdio, podendo levar à compressão deste segmento durante alguns momentos do ciclo cardíaco. Epidemiologia. Mas será que essa doença então é frequente? Você vê que no diagnóstico diferencial causal das dores torácicas, eu falei doença vascular, me prendi, todo mundo prende nas aulas, nas doenças aórticas agudas. E não falam-se quase em ponte miocárdica. As doenças aórticas agudas, a principal, que é o aneurisma secante, tem em torno de 3 a cada 100 mil habitantes que são acometidos da mesma. Será que isso aqui é mais ou menos prevalente? Então, acredita-se que essa anomalia seja bastante comum, porém sua prevalência irá variar como resultado do meio utilizado. Se eu vou fazer um cateterismo, vou ter um diagnóstico. Se eu vou fazer a necrópsia, esse diagnóstico vai ser maior. Ou se eu vou fazer um exame radiológico, um anjo-TC. Através de estudos ecológicos, sauditas e europeus, e através de anjo-TC, eles acham que ela é muito prevalente. Em torno de um trabalho saudita, falava em 22,5. A partir desse trabalho e um outro trabalho americano, eles fazem uma inferência que possa ter uma prevalência. Página, meus senhores. 25% da população total, o aneurisma dissecante é 3 em cada 100 mil. A síndrome aórtica aguda é 0,2 a 0,8%. Onde que é mais prevalente? E não se fala em ponte miocárdica. Aqui
aqui, para ter uma ideia, para o pessoal não ligado à nossa área, o nome coronária vem do fato de ficar em cima do coração. É uma coroa de rei, uma coroa de rainha. Esse diapositivo fica mais fácil mostrar isso. Temos a grande artéria do corpo humano, a aorta, a tronco da coronária esquerda, descendente anterior, circunflexa e a coronária de direita. Então ela está por cima do coração. E o que acontece na ponte? Uma peça. Normalmente é no terço médio do descendente anterior, pode ser outras artérias coronárias acometidas, mas mais de 80% ocorre nesse segmento, em que eu tenho o trajeto da descendente anterior e tenho aqui uma banda muscular, em que ela faz um cobertor ou um envelope sobre esse segmento, tunelizando esse segmento. E parece que esse segmento proximal aumenta a propensão, não o túnel, mas o segmento proximal de formação de aterosclerose. Fisiopatologia e manifestações clínicas, elas podem aparecer de duas formas: pela contração e compressão direta do segmento tunelizado, ou por estimulação e aceleração da aterosclerose do segmento proximal da ponte miocárdica. Seria a fisiopatologia, dando as manifestações clínicas compatíveis com isso. A ponte tem sido associada à isquemia miocárdica, à arritmia, à síncope, à morte súbita. Então, não parece ser uma patologia tão benigna como se pensa. É lógico que a prevalência é grande, a maioria vai ser assintomática e a maioria não vai acontecer nada. A gente tem que estar sempre pensando nesse diagnóstico diferencial, porque isso mata. A maioria das pessoas são assintomáticas e às vezes são descobertas apenas pela necrópsia. Naquelas que apresentam sintomas, a dor torácica pode apresentar características semelhantes a outras causas sintomáticas de isquemia miocárdica. Devemos suspeitar então quando de um paciente com ponte miocárdica? Paciente jovem, sem fator de risco clássico, que tem a sua dor, por exemplo, a uma atividade física. Não quer dizer que todo mundo que tem um quadro clássico de angina, né, que seja jovem, que necessariamente tem ponte miocárdica, mas não pode passar em brancas nuvens esse tipo de pensamento. Mascarenhas, você pode tocar aqui? Mascarenhas? Quem está no controle? Toca aí, por favor, esse finete, tocar em cima. Bom, no mês passado, um modelo do São Paulo Fashion Mall, aconteceu isso. Perdão, Fashion Week, né? 25 anos, sem fator de risco, não usa cocaína, segundo informações que nos chegam, não é diabético, não é hipertenso, fazia atividade física, fazia dieta. Uma possibilidade, ponte miocárdica. A informação que veio pela mídia é que dentro de 60, 90 dias nós teremos o diagnóstico final. E eu não acredito que vamos falar sobre ponte miocárdica. Então, por que eu digo que eu não acredito? Há 3 meses atrás, um tio da minha esposa vivia isoladamente, passou muito mal, eu fui vê-lo, um quadro de face de doença consumptiva, um abdômen cirúrgico escarrado, levamos para o Evandro Freire, ele tinha plano de saúde, foi operado no mesmo dia, ele tinha câncer de intestino grosso. Foi retirado todo o intestino, foi feita uma endoscopia definitiva e foi dado uma sobrevida provável de uns 3 meses. A família se cotizou, pagando enfermeira, acompanhante, 1 mês e meio atrás, 2 meses e meio, quase 3 meses da cirurgia, ele se sentindo tão bem, com a difícil de qualidade de vida, resolve ir na padaria, né, sem acompanhante. E cai, morte súbita. Um domingo, morte súbita e ML. Chega o pessoal do ML, informando que ele era o primeiro corpo dentro de 10 que iriam ser pegos naquele domingo. E para nossa grata surpresa, no segunda-feira de manhã já tinha um atestado de óbito. E estava lá. Se a gente lembrar o atestado de óbito, na parte 1, letra D, causa básica de óbito. Estava lá, miocardiopatia dilatada. Ele nunca teve miocardiopatia dilatada. Ele não tinha clínica de insuficiência cardíaca, o raio-x não tinha tamanho normal, fez eco no Evandro Freire durante a internação, o eletro, estava lá. E ele tinha a causa básica de óbito, que era o adenocarcinoma primário do intestino grosso, e que era o início da cadeia da morte dele. O ar do testado de óbito, estava lá congestão pulmonar, tudo bem, que é causa imediata, causa final da morte, mas aquele
do D, porque vai para os nossos bancos, né, para que um secretário de saúde municipal possa fazer uma estratégia, um planejamento. Será que ele pode confiar nesses bancos de dados? Então, mesmo que não venha, eu acredito que não venha ponte, tinha que ser pensado nesse jovem essa possibilidade de ponte miocárdica, que isso mata. Jovem, sem fator de risco, morte súbita. Bom, então como é que eu posso fazer o diagnóstico de uma ponte miocárdica? Primeira coisa, eu posso usar a inteligência artificial, ela tem uma série já, em relação à medicina, de vieses. Eu acredito que o cérebro humano ainda, nesse caso, é melhor. A primeira coisa é pensar nessa possibilidade. A partir daí, eu vou usar métodos diagnósticos. A tomografia computadorizada multilares das coronárias, a dos coronários, nem todo mundo, a Laura tem lá no pó cardíaco, né, mas nem todo mundo tem à disposição. Mesmo assim, no pó cardíaco tem 80 e pouco só em casos de dor torácica, de casos estudados pela Anjo DC. E eu fiz um cálculo hoje lá no Congresso, assim, grosso modo, eles encontraram dentro de 80% da dor torácica não cardiológica, não com DAC obstrutiva significativa, percentual de 2,5% a 3%, bem abaixo do que a gente esperava. Mesmo assim, bem acima do aneurisma dissecante, que é 0,8%. Então você vê a prevalência disso. Então, o indivíduo que chega na emergência está com dor, é diferente do outro que está em casa, assintomático, sem nenhum tipo de clínica. Posso usar a cintigrafia de perfusão miocárdica, o eco de estresse físico ou farmacológico, o eco tridimensional, a ressonância magnética cardíaca, para procurar alguma alteração isquêmica no indivíduo, né, funcional, mas o padrão ainda é o cateterismo cardíaco. Esse trabalho é interessante, que foi publicado agora, em 2019, em que ele fala, será que nós temos agora um novo marcador de ponte miocárdica? Então, Enrus e colaboradores propuseram uma ferramenta. Que ferramenta é essa? Um exame simples de sangue. Faz um hemograma, vê o quantitativo de monócito e faz a relação com HDL colesterol. E teve uma sensibilidade significativa. É evidente que esse estudo merece ainda estudos longitudinais, ainda mais consistentes, para que a gente possa ter essa ferramenta. Você pensou uma ferramenta barata, né? Indivíduo com dor torácica, eu para um laboratório, falo só, ele tem uma probabilidade grande de realmente ser ponte miocárdica, antes do exame do cateterismo ou mesmo do exame radiológico. Aqui está o trabalho que eu vou descrever para vocês, em que eu avaliava a relação entre essa relação entre HR, que é entre o monócito e o HDL, e a presença de ponte miocárdica. Aqui eles fizeram o seguinte, os pacientes tinham angiografia, tinham cateterismo, e eles dividiam aqueles que tinham ponte, né, e aqueles que não tinham ponte. E verificou que aqueles que tinham ponte, essa relação era bastante significativa. Em termos de análise multivariada, eles encontraram até um P de 0,013. Então, a conclusão é que o presente estudo revelou uma correlação significativa entre essa relação laboratorial e a ponte. Tomara que isso possa ter uma ferramenta para a gente na elucidação e na percepção dessa afecção congênita, que é tão prevalente e é tão pouco subestimada. Tratamento. Não existe na literatura até o presente momento estudos clínicos randomizados comparando o tratamento clínico, tratamento medicamentoso, com o tratamento cirúrgico. Mas o que a gente faz é iniciar no paciente sintomático o tratamento medicamentoso. A gente usa o beta-bloqueador para diminuir a força de contração, a frequência cardíaca. O mais frequente uso é o Depivolol, pode usar o Prolol ou o Metoprolol. O Depivolol, nós temos comprimido 5 mg, dose única, oral no adulto. Podemos usar o bloqueador de canal de cálcio. Os antagonistas do canal de cálcio são utilizados aqueles pacientes que não podem, por algum motivo, fazerem uso do beta-bloqueador. Ou como primeira escolha, o nosso PIN de vasospasmo que também é uma patologia bastante associada à ponte miocárdica. Podemos usar os bloqueadores do canal de cálcio, gluticianos, ifedipina, odipina, nicardipina, felodipina, nicardipina e tridipina. E os não de hidropiridínicos, verapamil e ditiazem. A ivabradina, que deve estar sendo usada hoje em insuficiência cardíaca, ela é uma medicação que atua no nó sinusal, inibindo a formação específica e seletiva da sua corrente IF, reduzindo a frequência cardíaca. Podemos utilizá-las em associação com os beta-bloqueadores de dosagem menores ou com os bloqueadores de canal de cálcio, ou na contraindicação dos mesmos. Tomar cuidado se o ritmo é sinusal. A gente usa uma dose de 5 mg 2 vezes ao dia, podemos subir até 7,5 2 vezes ao dia. Essa dosagem.
Então seria uma outra possibilidade do arsenal terapêutico. Cliente antiplaquetário ou antiplaquetínico, se eu tenho uma maior propensão à formação de arteriosclerose, consequentemente de toda a cascata, né, tromboembólica, é importante o uso do antiplaquetário. E aí os antiplaquetários conhecidos são o nosso aspirina, os bloqueadores receptores da glicoproteína dos B3-APS, MAB, fapitina, epitifibatida, tirofibana, ou então os inibidores do ADP, clopidogrel, prasugrel, ticagrelol, ticlopidina. Os nitratos, cuidado, eles não devem ser usados na ponte miocárdica. Aquele jovem, dor torácica, né, com angina típica, sem fator de risco, o uso do nitrato piora, é mais um motivo dentro da história de eu pensar nessa possibilidade. Então eles devem ser evitados porque eles fazem o fenômeno do roubo, né? Eles fazem a alteração nas outras coronárias que não têm a tunelização da ponte e aumentam então o quadro isquêmico naquela região da ponte. Estatinas da ponte miocárdica, aí é uma coisa interessante. Como eu estou escrevendo esse capítulo, eu fui fazer uma revisão sistemática do que tinha sobre o assunto. E nenhuma literatura internacional nem o uso da estatina. Meu Deus, se a fisiopatologia todos afirmam que aumenta, né, a propensão do segmento proximal da ponte de aterosclerose, por que não usar o efeito eutrófico da estatina? E é incrível que ela é usada para tanta coisa, né? Veja, em junho de 2004, usando a estatina para diabetes, osteoporose, inflamação, Alzheimer, câncer de mama e próstata. E aqui não é utilizada. Eu utilizaria mesmo o afudíbulo. Agora, no ano passado, um trabalho no jornal de oncologia, usando a estatina, foi associada à redução da mortalidade por câncer de próstata. Então se usa até para câncer de próstata, e aqui que eu tenho uma plausibilidade biológica, eu não utilizo e ninguém escreve isso. Vai entender. Bom, tratamento invasivo. Quando os sintomas são refratários à terapia medicamentosa, eu faço a miotomia ou a miectomia. Eu corto e retiro aquela banda. É o tratamento cirúrgico quando o paciente é refratário ao tratamento medicamentoso inicial. Aqui esse diapositivo foi me dado semana passada pelo professor Mauro Paz da UFRJ. Ele estava no congresso no Canadá, ele conversou comigo, tem alguns casos de ponte miocárdica, e eu fiz esse diapositivo. Ele contou um caso para mim de um paciente adulto jovem, jogando bola, né? Teve morte recuperada por um colega do bombeiro, foi para a cirurgia, fez ponte miocárdica, teve depois cidografia negativa, voltou a jogar bola. A cirurgia de remodelação miocárdica aqui tem sido utilizada por alguns centros como uma estratégia de tratamento cirúrgico. No entanto, a revasculação é a ponte safena, né? A ponte da artéria mamária, está associada ao risco de fechamento do intestino secundário ao fluxo competitivo. Então, estou usando uma ponte sobre uma ponte, né, da veia, da artéria, sobre uma ponte natural, que é a ponte miocárdica, a ponte intrínseca do indivíduo. Então, não é a primeira escolha. Angioplastia com implante de estente farmacológico. A alocação percutânea do estente para o tratamento de sintomas associados à ponte miocárdica tem risco potencial de fratura do estente, além do aumento de risco de restenose. Logo, a implantação de estentes coronários tem sido uso limitado devido aos resultados insatisfatórios no prazo. Então, deve ser reservada naquele indivíduo que o tratamento medicamentoso não foi eficaz e é um indivíduo que tem um alto risco para um tratamento cirúrgico. Então, ela seria a última escolha. Prognóstico. Estamos terminando. Essa meta-análise é interessante, foi de 2017, sobre as consequências cardiovasculares da ponte miocárdica. Embora descrevemos limitações da mesma, concluiu essa meta-análise que, no geral, a ponte miocárdica pode ter consequências cardiovasculares significativas. Morte, síncope, infarto. Porém, deixa claro que mais estudos são necessários para afirmar ou refutar uma associação clara com essas complicações que eu já disse. Eu queria, nesse penúltimo slide, passar as seguintes mensagens para os senhores para casa, de uma forma resumida do que foi apresentado aqui. Pensar sempre na possibilidade de ponte miocárdica como um diagnóstico diferencial de dor torácica, principalmente em jovens sem fatores de risco para doença cardiovascular. Nunca subestime essa anomalia. Ela pode causar sérios eventos, embora a maioria pareça percurso benigno. A angiotomografia glaniana pode ser usada no diagnóstico não invasivo da
ponto não grave, que você tenha isso lá no local que você trabalha. O cateterismo continua sendo elemento para o diagnóstico. O tratamento sintomático só deve ser feito medicamentoso com beta-bloqueadores. Guardar o tratamento invasivo para as formas refratárias. Neste tratamento invasivo, a cirurgia através da miotomia é a escolha. E guardar a revascularização naqueles casos em que o indivíduo, além da ponte, tem doença arterial significativa obstrutiva. A colocação do estente craniano farmacológico no segmento tunelizado deve ser reservada para os casos de elevado risco cirúrgico. E para fazer essa apresentação, eu gostaria das seguintes considerações finais. Boa parte das pesquisas feitas no mundo são inúteis. Uma conversão com o Thompson sobre inutilidade de algumas teses, etc. Servindo mais para incrementar a carreira dos pesquisadores ou acadêmicos. A falta de criatividade decorre em grande parte do conformismo acadêmico. Temos a tendência biológica a nos enquadrar em uma forma de pensamento para a qual sejamos aceitos como parte de uma comunidade, uma tribo. Esse enquadramento reduz a criatividade, chamado viés de confirmação. Só fica lendo aquilo que as pessoas têm em termos do mesmo pensamento. E você não vai conseguir evoluir dessa forma. Até para afirmar se o teu pensamento está certo ou não. É importante te abrir para outros saberes. Em seu marcante discurso para os formados da Universidade de Stanford, Steve Jobs conclui: Stay hungry, stay full. O ser inocente, o full de Jobs, é aquele que não tem medo de ter ideias diferentes. E ele depois explica o que ele quis dizer. Mantenha-se faminto por coisas novas. Mantenha-se certo da sua ignorância. Continue ávido por aprender. Continue ingênuo e humilde para procurar. Tenha fome de vida, sede de descobrir. Obrigado. De uma forma bem concisa, de uma forma extremamente científica, o Dr. Mauro nos abrilhantou com uma bela discussão de um tema que dificilmente a gente pensa, dificilmente não cardiologista pensa, até o cardiologista em alguns momentos também chega a não pensar, e nós sabemos aqui tudo que foi falado. Nesse momento gostaria de abrir para perguntas, por gentileza. O nosso reitor da UFA, o professor Roberto, diga aqui por gentileza, apresentar o professor Roberto. O professor Roberto, ele está fazendo parte de uma... Fala só rapidamente, Roberto, se me permitir, irmão, desculpe. Ele está fazendo parte de uma comissão de estudos lá no Congresso Nacional e com outros reitores. Queria só falar, definir o seu trabalho, Roberto. Boa noite para todos. Em primeiro lugar, eu queria dar uma nota 11 para a sua didática. Se eu soubesse que cardiologia era tão fácil assim, eu tinha feito cardiologia. Agora, eu queria discordar só do que você falou das pesquisas. Realmente, em parte, você tem razão. Mas nós temos pesquisas básicas e aplicadas. E eu posso concordar que uma grande parte das pesquisas realmente servem para o que você falou. Mas não podemos generalizar. Então, eu só queria fazer essa observação. Nós estamos numa comissão nomeada pelo presidente Rodrigo Maia, eu e mais 3 ex-reitores, para podermos acompanhar, avaliar o que está acontecendo na educação superior do país. Isso inclui as universidades públicas e privadas. E esse estudo, obviamente, vai balizar o presidente da Câmara para as decisões que devem ser tomadas, tanto do caráter de competência do Legislativo quanto do Executivo. Sabemos que nós estamos num momento difícil, né? E eu escutei aqui o secretário-geral, não é isso? Do Sommer, falando sobre justamente a questão do financiamento, né? Falou. Mas o que nós temos que ter em mente é que existe um pano de fundo, claro. Colocaram alguma questão pontual, mas se nós nos compararmos com o Uruguai, com a Argentina, com a Colômbia, com o México,
nós temos um subfinanciamento da área de educação. A saúde é a mesma coisa. Agora, a qualidade da aplicação do recurso realmente tem que ser levada em consideração. Temos que levar em consideração a eficiência, a eficácia e a efetividade. Isso vale para a educação e para a saúde. Quer dizer, no momento de escassez de recursos, ele tem que ser bem aplicado, bem acompanhado e, obviamente, tornado público. Hoje nós temos a transparência. Você pode verificar muitas coisas que acontecem ali no portal da transparência, mas não tem tudo. Principalmente alguns setores, eles não colocam na totalidade. No Poder Executivo, sim, tem sido colocado. Então nós temos que ter cuidado, porque é um momento difícil, é um momento político, existe um embate político entre o Poder Executivo e Legislativo. O presidente da Câmara não concorda com tudo que o presidente da República faz junto com as pessoas que o cercam. E isso aí, obviamente, nós temos que olhar qual rumo nós vamos tomar. E nosso trabalho lá justamente é fazer um levantamento e apresentar claramente para o presidente da Câmara o que está acontecendo. Nós fizemos a primeira reunião, fizemos o planejamento dessa reunião, o que vai acontecer, tem 1 ano de validade, e nós já traçamos todo o cronograma, vamos escutar todas as entidades, todas as pessoas ligadas à educação do país, as entidades, órgãos de classe, e depois nós vamos fazer um relatório final para apresentar para o presidente da Câmara. Então, gostaria de agradecer a oportunidade de falar. O Mauro é um colega de infância, daqui da Ribeira. Eu notei que ele estava sem óculos, mas quando ele botou o óculos, ele realmente percebeu a nossa presença lá, mas já tinha percebido, mas eu não queria atrapalhar. Então, muito obrigado pela oportunidade e parabéns para vocês todos. Roberto, sem generalizar, evidentemente, a nossa dissertação de mestrado depois na UF, na nossa casa, depois até o FJ, me fez ganhar 20 prêmios. Fui para Cleveland com tudo pago, depois para Bournemouth na Inglaterra. Então, evidentemente que existem peças, eu acho, no nosso país que a gente possa valorizar. Lógico, não devemos generalizar. Obrigado. Queria agora abrir para perguntas. Alguém que tem alguma pergunta, alguma consideração a ser feita? Doutor Gilberto dos Passos. Eu só quero fazer uma afirmação da importância da oftalmologia, viu, Mauro? Vem da cardiologia que dá oftalmo também. Você viu ele lá, graças à oftalmologia. Obrigado. Alguma... Por gentileza. Eu queria perguntar, Mauro, por que embaixo da ponte, a coronária que fica imediatamente abaixo, né? Ela não tem doença coronariana, imediatamente após a incidência de doença coronariana é maior. Por que disso? Uma excelente pergunta, ninguém explica. Eu posso agora, nesse momento, tentar fosforilar. Se eu tenho um fluxo que, de uma certa forma, é obstruído, quer dizer, está passando o fluxo sanguíneo pela descendente inferior, que é o mais frequente. Tem uma parte que é tunelizada, então aquele bloqueio, através do músculo, diminui a velocidade, né, do fluxo e a passagem do mesmo. Estou falando, eu estou pensando agora. Ninguém explica isso. É um fato em contexto. Na literatura, ninguém se atreve a explicar. Eu tentei agora raciocinar em uma vista de fisiologia pura. Excelente pergunta. Alguém mais, por favor? Doutor Gaetano Fonte. Capeleza, eu vou aqui. Boa noite a todos, obrigado pela presença maravilhosa, um público imenso, prestígio, viu, mano? Muito bom. Apresentação também brilhante. Só para complementar, essa doença, que é músculo pobre, que faz a tal ponte de músculo sobre a artéria coronária, ela é prevalecente, não muito, mas existe. E o principal recado que o Mauro deu foi pacientes jovens. Esse jovem depende. Só um parêntese, eu quando os residentes com os alunos eu dizia idoso. Idoso é todo aquele que tem mais de 10 anos que você. Então, jovem é aquele que tem um pouquinho a menos de 10 anos a menos. Mas brincadeira à parte, o paciente jovem, menos de 40 anos, que não tem fatores de risco e apresenta uma dor
realmente torácica, a pesquisa tem que ser, dentre outros exames complementares, tem que ser feito realmente, hoje em dia, nós dispomos da angiotomografia, que é aquela que dá uma luz muito tensa com relação à presença ou não da ponte. E a minha fala agora é que às vezes você tem essa doença, que é a ponte, mas quando o indivíduo tem algum fator outro de risco, seja ele um pouco mais, ou hipertensão, ou dislipidemia, você está obrigado a submeter a outros testes para avaliação da função miocárdica e avaliação da doença arterial coronária. Eu agora, meu último paciente de ponte miocárdica, ele tinha uma ponte e realmente doença arterial significativa, não muito significativa na coronária direita, e a tal da descendente anterior que tinha a ponte, ele não tinha absolutamente nenhuma obstrução. Então, a necessidade de você fazer primeiro a angiotomografia e em seguida a cinecoronariografia, que, como você disse, é o padrão 1. Mas aí você fecha o diagnóstico das pessoas que têm a ponte, que pode estar associada à potência coronária também. Então, não é só achar que é ponte realmente, isoladamente, é um pouco raro de a gente encontrar. E mais comum de encontrá-la acima dos 50 anos associada à doença coronária. Parabéns pela apresentação. Então, só para complementar aqui, ela, na verdade, ela não é rara, não, ela é bem prevalente, ela é pouco diagnosticada. Então, agora tem mostrado isso. É evidente que eu posso ter um achado da ponte e ela não teria nenhuma correlação com a isquemia. A angina que o paciente tive que ele é presente sempre decorrer de novo. Por isso que eu vou fazer a investigação. Eu vi que tem a ponte, estou com uma angina, tem um quadro isquêmico, eu tenho que fazer o cateterismo para saber, evidente, se aquilo está comprometendo. Sobre o conceito de idoso, você tem a Organização de Saúde, o idoso em países desenvolvidos é considerado um indivíduo de 65 anos ou mais. E no país em desenvolvimento, Brasil, é considerado 60 anos ou mais, do ponto de vista apenas acadêmico. Beleza. Alguém mais alguma pergunta? Eu queria agradecer muito a presença de todos, não terminou porque a gente tem uma outra parte aqui. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito nos honra aqui da Sociedade dos Médicos da Ilha do Governador tê-lo aqui presente. E gostaria muito de cobrar do senhor os resultados dessas reuniões, porque efetivamente o senhor vai estar representando uma categoria grande, o senhor vai estar representando uma classe de educação muito grande, a nível do que a gente sabe o que está acontecendo no Brasil, e verdadeiramente é uma responsabilidade imensa, né? E verdadeiramente, até um fato quando eu comentei aqui anteriormente sobre a parte de financiamento e a parte de gestão, para quem for unidade orçamentária em algum momento da sua vida, você sabe qual é a dificuldade de você fazer uma licitação, qual é a dificuldade de você ter no campo da medicina, né, no campo hospitalar. Então, é uma administração mais difícil que tem, é aquela administração em que nós temos vários itens, vários players nessa mesma situação. E muitas das vezes você tem até para fazer uma licitação de 1.100 itens. Eu fui diretor de hospital, então a gente tinha lá um hospital que era dos maiores, mas que a gente tinha tantos itens. Imagina o Almirante Moreira lá no hospital dele, que é um hospital de porta aberta, com tudo que você possa imaginar. Então, verdadeiramente, é um diagnóstico que com certeza o senhor vai fazer, e os outros colegas também, é aquilo que nós precisamos verdadeiramente de gestores, porque uma das coisas que a gente vê no geral, né, eu sou extremamente perfeccionista, e principalmente eu não suporto lixo, eu não suporto coisa desorganizada. Eu sempre costumo dizer uma coisa: dentro da nossa casa, se você comprou 3 azeites e botou os 3 azeites um atrás do outro, ninguém vai subir com uma garrafa de azeite, porque toda vez que você for ver, você vai ver que tem os 3 azeites, né? E uma coisa que falta muito na formação acadêmica, que eu vejo que falta, e lá no nosso hospital nós tínhamos residência médica, era justamente o seguinte: as pessoas não sabem quanto custa o que ele está usando. Eu já falei isso aqui 300 vezes. Provavelmente lá no nosso PRO, né, a gente tem a consideração do colega saber quanto custa um gel, quanto custa um soro fisiológico, quanto custa uma agulha, uma seringa, porque eles vão saber que aquilo tudo. Aí depois a gente fica sendo vítima, né, dos pacotes que nós temos que engolir, dessas coisas todas. As pessoas não sabem
quanto custa que a gente está usando, não é isso? O senhor deve ter se deparar com isso, imagina uma reitoria de uma universidade com isso tudo, caramba, quanto não deve ser? Aí você imagina que, aqui eu falo, para encerrar minha fala aqui, é aquela história, nós podemos ser altamente técnicos, nós podemos ser altamente capacitados, porém, o nosso relatório, no final, ele vai ser analisado por uma equipe política. O Dr. Gilberto foi diretor, chefe de serviço dos servidores durante 40 anos. O senhor poderia precisar de 40 médicos, oftalmologistas, para suprir a necessidade e a demanda de todas as cirurgias que o senhor fazia lá. Mas, evidentemente, o seu diretor sabia disso, o senhor sabia disso, todos sabiam disso. Mas se o político que tem aquela caneta na mão, ele não entender que aquilo é a necessidade maior, não vai acontecer. Então, verdadeiramente, eu acho que, por mais que seja um discurso meio contraditório do nosso mundo, eu acho que todos nós não devemos nos afastar da política. Nós devemos nos aproximar da política. Porque quando a gente está mais próximo, a gente consegue fazer com que essa pessoa entenda o que é e por que nós estamos fazendo. Porque senão, o que a gente vê, infelizmente, são políticas de governo e não políticas de Estado. E política de governo é uma coisa que dura 4 anos ou menos. Atualmente nós estamos vendo que demora menos, né? Nunca completa 4 anos. Então, nós temos que ter verdadeiramente, são políticas de Estado, políticas que vão ser continuadas e que tragam a melhoria para a nossa sociedade. Então, quero agradecer muito a todos, foi uma noite maravilhosa. Porém, Dr. Silvio Augusto Regala, por favor. Dr. Silvio Augusto Regala, essa pastinha com o diploma do Dr. Mauro, nossa aqui. O Dr. Silvio vai fazer cheque. Eu queria convidar a senhora, nossa colega, doutora uruguaia, por favor, vem aqui, que a senhora vai fazer a entrega do certificado para o Dr. Mauro aqui. Salve de palmas à nossa amiga aqui, nossa colega. Doutora Laura, né? Muito obrigado, hein, Laura? Prazer enorme você estar aqui com a gente. E agora, vamos, Mauro, tua pasta. E agora, nesse momento, nós vamos sortear aqui 4 garrafas de vinhos, né? E que é nessa aqui, o Bruno, nessa aqui está de todos? Não. Ah, tá. Nessa aqui, todo mundo recebeu um número. Os que estão aqui dentro é de todo mundo. Então são 2 garrafas de vinho para todo mundo e 2 garrafas de vinhos para os sócios da Sommelier. Dr. Silvio. Zero 14.504. Zero 14.504. Você viu uruguaio, hein? Você do Penharol, esse Mauro, ele tá sem óculos, gente. Ô, Alberto, ele tá sem óculos. Mas ele tava sem óculos. Tá sem óculos, graças a Deus. Mas é do Penharol esse vinho. Você vai ver. 014.505. Mexe isso aí, Bruno. Mexe bem. Uruguaio. Olha só, como já foi sorteado o Dr. Mauro, nós vamos fazer o seguinte, o Dr. Mauro entra na conta da Sommelier, tá certo? Então a gente vai sortear mais um para todos, legal?
014-518. Aqui, ó. Vai chegando. Para quem não sabe e não frequenta aqui, Dr. Gilberto, pelo terceiro ano consecutivo, ganhou a televisão no sorteio no final do ano da Sicredi. 3 anos seguidos. E ele ganhava uma garrafa de vinho. Esse sorteio esse 014-512. Reservado. 2005. Bem, agora, por último, não menos importante, mais um. Ninguém está vendo vinho aqui, né? Vai ser uma surpresa. Vai ser uma grande surpresa. E tomara que saia para alguém que não é daí. 14-502. A doutora Laura vai ganhar É do Uruguai, hein? Um Olhar Insular. É um livro que está aqui de contos da Ilha do Governador. Ok? Para a senhora que é do Uruguai. Gente, então, para dar encerramento à nossa reunião, eu gostaria mais uma vez de agradecer a SOMERJ, gostaria de agradecer ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, gostaria de agradecer a todos que aqui estiveram, representando as suas entidades, seus consultórios, suas famílias, e aqui é a SOMEI. A SOMEI é uma reunião de médicos, é uma reunião de colegas e é uma reunião das pessoas de bem. Então, toda última quarta-feira estão convidados. Não fiquem chateados se receberem um e-mail fazendo um convite, mas é uma honra muito grande para todos nós. Mauro, mais uma vez, muito obrigado por atender ao nosso chamado. E para a próxima reunião, eu estou vendo aqui, devo trazer um colega de São Paulo, Dr. Jarbas Simas. O Dr. Jarbas, o nosso almirante conhece bem, o Dr. Jarbas é um colega também que está na academia, é um colega da perícia médica e ele é um colega da medicina legal também. É do departamento, já foi presidente da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, e é um grande estudioso em São Paulo, lá na USP, e eu vou trazê-lo aqui para ele falar sobre judicialização da saúde, com dados atualizados e falando sobre o custo da judicialização como um todo. Então, estou combinando com ele para a gente ver aí passagem e também estadia para ele aqui, e esse vai ser o próximo tema, a judicialização da saúde, que é um tema extremamente importante para todos nós. Muito obrigado, um bom retorno para casa, nosso jantar já está sendo servido. Obrigado, 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 e uma boa noite para todos.